espantou de verdade. Não importa o calor que faça, se você encostar a mão ali, vai sentir um frio que não parece natural, que vem de dentro. É a única prova física que me restou do que aconteceu e a lembrança mais honesta de tudo que eu perdi. Meu nome é Leandra. Hoje sou uma mulher feita, mas essa história é de um tempo que parece outra vida. Quando eu e a minha irmã mais nova, a Cristiane, éramos inseparáveis. A gente morava num sítio com nossos pais, um lugar cercado por morros e mata por todos os lados. E o nosso trabalho, meu e dela, era vender lenha. Pode parecer estranho hoje em dia, duas moças se embrenhando no mato para rachar madeira, mas pra gente era normal. Era o nosso jeito de ter um dinheirinho, de não depender só do que o pai trazia da roça. Acordávamos com o dia clareando, vestíamos umas calças velhas dos nossos irmãos que a mãe insistia que protegiam de cobra e tomávamos um café forte antes de sair. Nós duas formávamos uma boa equipe. Íamos montadas no Teimoso, o nosso burro, um bicho que de teimoso só tinha um nome porque era o animal mais paciente que já conheci. A gente entrava nas trilhas que só nós sabíamos o caminho. A Cristiane ia sempre na frente, mais falante, apontando para um bando de maritacas ou rindo de alguma coisa boba. Eu ia atrás, mais quieta, calculando quantos feixes de lenha a gente ia conseguir fazer naquele dia. O trabalho era pesado, não vou mentir. O machado pesava nos braços depois de um tempo e as mãos viviam cheias de farpas, mas tinha uma satisfação naquilo, sabe? Naquele cansaço bom no fim do dia, no cheiro da madeira seca, no silêncio da serra que só era quebrado pela nossa conversa e pelo barulho do corte. Enquanto uma cortava os troncos maiores, a outra ia juntando os galhos mais finos e amarrando os feixes com cipó. Depois a gente trocava. Era um ritmo nosso, uma dança que a gente fazia sem nem precisar combinar. A Cristiane era a força, eu era o jeito. E no fim, o lombo do teimoso voltava carregado. E a gente voltava com a certeza de que o esforço ia valer a pena. Naquela época eu não imaginava minha vida sem ela ao meu lado. Simplesmente não existia essa possibilidade na minha cabeça. Tudo começou a mudar quando o Milton apareceu. Ele era um rapaz de um sítio vizinho, um pouco mais velho, e se encantou com a Cristiane. Não era de se estranhar. Minha irmã sempre foi mais conversadeira, de riso fácil. Ele era um sujeito bom, trabalhador, mas o problema é que ele começou a tomar o meu lugar na rotina dela. No começo foi aos poucos. Ele aparecia a cavalo no meio da manhã com desculpa de que estava só de passagem, trazia uma fruta, uma goiaba madura ou uma manga sempre para ela. E a Cristiane, que antes não parava um minuto, de repente encontrava tempo para sentar num toco de árvore e conversar. Eu fingia que não me importava. Continuava com meu machado, mas o barulho dos golpes parecia mais solitário. Aos poucos, a presença dele virou rotina, e as conversas no toco de árvore viraram passeios. Enquanto eu arrumava os feixes e limpava a área, ouvia o som do cavalo dele se afastando com os dois entre risadas que o vento trazia de volta para mim. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. A Cristiane estava feliz e era isso que importava. Eu sempre me preocupei que ela tivesse uma vida boa, uma vida mais leve que a minha, mas tinha dias que o cansaço batia fundo e junto com ele uma coisa amarga que eu não queria sentir. Eu terminava o trabalho praticamente sozinha, com os braços latejando e as costas moídas. Voltava para casa suja de terra e suor, enquanto ela chegava um pouco depois, com o rosto corado de sol e de risadas, contando como o Milton era engraçado. Uma vez não me aguentei. Voltando para casa com um teimoso andando devagar, de tão pesado que estava, eu virei para ela e falei: "Podia ter me ajudado um pouco mais hoje, né? Eu não dou conta de tudo sozinha." Ela me olhou primeiro surpresa, depois fez um bico. "Ah, Leandra, não exagera. A gente já tinha feito quase tudo." Ela disse tentando amenizar e passou o braço pelo meu ombro. Eu não disse mais nada, mas aquela resposta ficou martelando na minha cabeça. Quase tudo. O quase era sempre a minha parte. Eu sabia que ela não fazia por maldade, era só o mundo dela que estava crescendo, se enchendo de outras coisas, enquanto o meu continuava ali no mesmo lugar, debaixo da sombra das árvores, com o machado na mão.
e aquela sintonia que a gente tinha estava começando a rachar. Foi nessa época, nos longos períodos em que eu ficava trabalhando sozinha, que a mata começou a me parecer diferente. Antes o silêncio era companheiro, era calmo, mas ele foi sendo substituído por uma sensação esquisita, uma atenção que não vinha de mim. Eu estava rachando um tronco e do nada sentia um arrepio na nuca, a certeza absoluta de que tinha alguém me olhando. Eu parava o que estava fazendo, o machado no ar, e olhava em volta. Não via nada, só as mesmas árvores, o mesmo jogo de luz e sombra passando pelas folhas. Chamava pela Cristiane, achando que ela tinha voltado sem eu perceber. Cristiane! Só o eco da minha própria voz respondia, e o silêncio que vinha depois parecia ainda mais profundo, como se tudo em volta ficasse quieto de propósito. Isso começou a acontecer com frequência. Às vezes eu ouvia um galho grosso estralar bem perto, como se alguém tivesse pisado nele. Mas quando eu olhava, não havia bicho, não havia gente, não havia nada. O teimoso também sentia. Ele ficava com as orelhas em pé, viradas para um ponto fixo no meio do mato e bufava baixo, inquieto. Os animais sabem das coisas antes da gente, e o nervosismo dele só aumentava o meu. A coisa piorou de verdade numa tarde em que a Cristiane tinha sumido com o Milton havia mais de 1 hora. Eu estava juntando os últimos feixes, amarrando o cipó com força, quando uma pedrinha bateu, seca, no tronco do meu lado. Levei um susto. Olhei para cima, pensei que podia ser um mico ou alguma fruta que caiu. Continuei meu trabalho, mas logo em seguida, outra pedra maior acertou o lombo do teimoso. O coitado deu um pinote assustado e a dor dele me subiu como raiva. Para com isso, Cristiane, já perdeu a graça. Gritei, certa que era uma brincadeira dela, escondida em algum lugar. Nenhuma resposta, só o som do vento. De repente, senti uma pontada forte entre o ombro e o pescoço, uma dor que queimou na hora e me fez curvar para a frente. A pedra tinha sido jogada com força, com a intenção de machucar. Levei a mão ao lugar, a pele já latejando, e senti um medo que me deu um nó na garganta. Não era Cristiane, não era uma brincadeira. Fiquei ali parada olhando para a escuridão que se formava entre as árvores e entendi que eu não estava mais sozinha e quem quer que estivesse ali comigo não queria o meu bem. Pouco depois minha irmã apareceu caminhando tranquila com um sorriso no rosto. Fui para cima dela, a raiva e o medo misturados, já acusei, gritei, ameacei de contar tudo para os nossos pais. Ela me olhou sem entender nada, jurando que não tinha sido ela, que estava longe. E eu vi nos olhos dela que era verdade. Aquilo de alguma forma era ainda mais assustador. A tarde em que tudo aconteceu de verdade começou como tantas outras. Cristiane já tinha passado um bom tempo conversando com o Milton, e eu, para variar, estava adiantando o serviço. O sol já começava a baixar no fundo, e o céu já ficava com uma cor de ferrugem. Os avisei que a gente precisava começar a carregar o teimoso para não pegar a noite na trilha. Foi aí que ela veio com a conversa. Leandra, o Milton vai me esperar lá na porteira de baixo. Eu vou só 1 minuto e já volto para te ajudar a carregar tudo, prometo. Eu olhei para ela, depois para o céu, para a luz que já ia embora. Senti a reclamação subir pela garganta, mas engoli. Estava cansada demais para brigar. Tá bom, Cristiane, mas não demora, por favor. Ela me deu um beijo rápido na bochecha e saiu correndo pela trilha, o vulto dela sumindo rápido entre as árvores. Eu fiquei ali ouvindo os passos dela se distanciarem até desaparecerem. Respirei fundo e voltei para o trabalho, tentando ignorar a pontada de sempre no peito. Mas o tempo foi passando. 1 minuto virou 5, que viraram 10. O sol desabou de vez atrás do morro, e a claridade que restava era fraca, cinzenta. Os últimos pássaros se calaram e os sons da noite começaram a aparecer. O zumbido dos insetos, o piar de uma coruja longe. Cada galho que quebrava me fazia erguer a cabeça na esperança de que era ela voltando, mas não era. Terminei de empilhar a última pilha de lenha sozinha. O breu já tomava conta dos cantos da mata e eu mal enxergava o que estava fazendo. O medo que antes era só uma pulga atrás da orelha começou a crescer. Não era só medo do escuro ou de algum bicho. Era o medo de estar ali, naquele lugar que agora parecia estranho, perigoso, completamente abandonada. A promessa dela ficava se repetindo na minha cabeça. Já volto. E pela primeira vez a raiva que eu sentia dela não era nada perto do pavor que tomava de tudo. Desisti de esperar. O pânico me dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível, com ou sem a lenha. Fui até o teimoso, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia desatar a nó da corda que o prendia numa árvore.
Foi aí que eu vi. A uns 20 metros de distância, no limite da escuridão, 2 pontinhos brilhantes estavam me olhando. Eles acendiam e apagavam devagar como brasas sopradas pelo vento. Meu primeiro pensamento foi algum animal, talvez uma onça, mas o brilho não era amarelo. Era um branco pálido, doentio, e não se movia como de um bicho. O teimoso empinou, jogando a cabeça para trás e soltando um zurro que cortou aquele silêncio todo. Foi um som de puro pavor. A carga de lenha que eu já tinha arrumado no lombo dele despencou no chão, fazendo um barulho que ecoou pela mata. Nesse instante, os 2 pontos de luz se moveram na minha direção, rápido. Não era um animal correndo. A figura que se aproximava era alta e fina, um risco escuro contra a escuridão. Não fazia barulho de passos. Parecia deslizar sobre as folhas secas. Antes que eu pudesse gritar, aquilo já estava perto demais. Senti um empurrão violento, uma força que me arrancou do chão e me jogou de costas na terra. O ar saiu dos meus pulmões com um baque surdo. Mal tive tempo de entender o que aconteceu quando senti um peso sobre mim. Era gelado e duro. Não era um corpo. Eram ossos, cobertos por uma pele frouxa e úmida. O cheiro era de coisa velha, guardada em lugar sem sol, de poço fundo. Um cabelo longo e encebado caiu sobre o meu rosto, me sufocando. Gritei com toda a força que eu tinha, me debatendo, arranhando, tentando empurrar aquilo de cima de mim. Mas era inútil. Mãos que mais pareciam garras de galhos secos me seguraram pelos ombros e começaram a me chacoalhar, batendo a minha cabeça contra o chão repetidas vezes. O mundo girava, a dor explodia na minha nuca. Então parou de me bater e começou a me puxar. Dedos finos e gelados se fecharam em volta dos meus tornozelos. Começou a me arrastar para dentro do mato, para longe da trilha, para longe de qualquer luz. Minhas unhas quebravam na terra enquanto eu tentava me agarrar a raízes, a pedras, a qualquer coisa. Minhas costas ardiam, sendo rasgadas pelo chão. O zurro desesperado do teimoso era a única coisa que eu ouvia, além do som do meu próprio corpo sendo arrastado. A última coisa que eu lembro é do meu grito ficando fraco, se transformando num chiado, antes de tudo ficar completamente escuro. Quando eu abri os olhos, a primeira coisa que senti foi a luz do sol queimando minhas pálpebras. O corpo inteiro doía, uma dor funda, como se cada osso meu tivesse sido torcido. Tentei me mexer e um gemido seco saiu da minha garganta. Estava jogada no meio de umas folhas secas num lugar que eu não reconhecia. Não era o lugar onde a coisa tinha me atacado. A vegetação era outra, mais rala. Olhei em volta, procurando pelo teimoso, pela lenha, por qualquer coisa familiar. Não havia nada. Me bateu um desespero gelado. Eu não sabia onde estava. Uma sede insuportável arranhava minha garganta. Parecia que eu tinha engolido um punhado de areia. Foi isso que me fez levantar, me apoiando nos troncos. Cada movimento, uma agulhada de dor. Comecei a andar sem rumo, arrastando os pés, até que ouvi um som que me deu um pingo de esperança. O barulho de água correndo. Segui o som e cheguei na margem de um riacho. Me joguei na beirada e bebi a água com as mãos em concha, um desespero animal. A água fria parecia me trazer de volta à vida. Foi quando eu olhei para outra margem. Lá estava. Uma figura alta, toda coberta de preto, caminhava devagar entre as árvores. Não olhava na minha direção, apenas se movia paralelo ao curso da água. A distância não me deixava ver detalhes, mas eu sabia, com cada fibra do meu corpo dolorido, que era a mesma coisa. O mesmo ser da noite anterior. Eu quis gritar, pedir ajuda, mas a voz não saiu. A garganta estava travada pelo medo. Eu não aguentei de tanta fraqueza e pavor. A vista escureceu e eu apaguei ali mesmo, na beira da água. A próxima coisa que lembro é do acordar na minha cama. A luz que entrava pela fresta da janela era a luz mansa do fim de tarde. Minha mãe estava sentada numa cadeira ao meu lado, os olhos vermelhos e fundos. Meu pai estava parado na porta, o rosto acabado. Meus irmãos no canto me olhavam como se eu fosse uma assombração. Tentei falar, a voz saiu rouca. O que aconteceu? Cadê a Cristiane? Minha mãe se inclinou, o rosto dela molhado de lágrimas. Ela pegou na minha mão. A gente te achou, minha filha. Meu Deus, a gente te achou. Onde? Cadê a Cristiane? A gente passou a noite no mato. Eu disse, a memória voltando em pedaços. Meu pai se aproximou. A voz dele estava grave, cansada. Leandra, não foi uma noite. Você ficou desaparecida por 7 dias. 7 dias. Aquele número não entrava na minha cabeça. 7. Para mim tinha sido apenas uma noite de terror. Enquanto eu tentava entender o impossível, uma imagem me veio na cabeça de uma vez.
a sensação de estar submersa em uma água escura e gelada, o zumbido surdo de um som que vinha de dentro de tudo e algo se alimentando do meu calor devagar. Os primeiros dias em casa foram um borrão de dor e confusão. Minha família me tratava com um cuidado que chegava a doer, como se eu fosse de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Mas não demorou para eu perceber que eu não tinha voltado sozinha daquela mata. A coisa veio comigo. Começou como um vulto no canto do olho. Eu estava na sala tentando comer uma sopa que a mãe fez e via uma mancha escura passar rápido pela porta. Quando eu olhava, não era nada. Eu dizia a mim mesma que era o cansaço, que minha cabeça ainda estava confusa, mas a mancha começou a ficar mais nítida. Às vezes eu havia parado atrás do meu pai enquanto ele lia o jornal. Era uma silhueta alta e magra, uma fumaça escura com a forma de uma pessoa, me observando por cima do ombro dele. Ninguém mais reagia. Meu pai continuava a leitura tranquilo, e eu ficava com a colher tremendo na mão, a sopa esfriando na tigela. "Mãe, tem alguém ali?" Eu sussurrei uma noite apontando para o pé da minha cama. Ela olhou, forçando a vista no quarto meio escuro, iluminado só por um lampião. "Não tem ninguém, filha. É só o seu casaco pendurado. É a sombra dele." Mas não era. A sombra do casaco estava na parede, quieta. Aquilo no pé da minha cama se mexia, se encurvava, e os 2 pontos de luz pálida que eu conhecia tão bem se acendiam na escuridão, me encarando. Eu comecei a chorar, um choro baixo, desesperado, porque a pior parte era que só eu podia ver. Eu estava numa prisão que só existia para mim. Uma hora a gente teve que conversar. Ela entrou no meu quarto um dia, os olhos cheios de culpa. Veio me trazer um copo d'água. E eu não consegui segurar. "A culpa é sua", falei a voz rasgando. "Você me deixou lá sozinha. Você prometeu." As lágrimas que ela segurava desabaram. "Me perdoa, Leandra. Eu nunca pensei, eu juro que nunca. Mas pensou. Eu cortei. Você pensou em você, no Milton. E o que aconteceu comigo foi porque você não estava lá." Ela não disse mais nada. Só chorava. Eu virei o rosto, mas a verdade é que ver o sofrimento dela não me trouxe alívio nenhum. O estrago já tinha sido feito. E o estrago não era só na minha cabeça. Meu corpo começou a falhar de maneiras bizarras. Tinha noites que eu acordava com uma pressão horrível atrás do olho direito, como se um dedo estivesse empurrando meu olho para fora. E eu gritava e minha mãe vinha correndo, olhava meu rosto e dizia que estava tudo normal, que era só um pesadelo, mas a dor era real. Outras vezes meus dedos da mão esquerda se dobravam sozinhos, duros como pedra, e eu não conseguia esticá-los por vários minutos. Eu sentia como se meu corpo estivesse se desfazendo por dentro, apodrecendo devagar. Meus pais desesperados fizeram de tudo. As rezas em casa viraram rotina. Trouxeram uma benzedeira, uma senhora velhinha da vizinhança que veio com seus ramos de arruda e guiné. Ela passou as folhas pelo meu corpo, sussurrando rezas que eu não entendia, o cheiro forte das ervas inchando o quarto. Naquele dia, eu senti uma leveza, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu até consegui dormir uma noite inteira, mas no dia seguinte, a sombra estava lá de novo no mesmo canto do quarto, me esperando acordar. As noites eram o pior inferno. Eu acordava sem conseguir me mexer, com o corpo pesado como chumbo, e sentia o peso daquela coisa deitando sobre mim na cama. O cheiro de poço voltava, e às vezes no escuro eu via o rosto dela se formando perto do meu, uma caveira coberta por uma pele fina e escura, sem nariz, só 2 buracos, e os olhos, aqueles olhos que pareciam queimar-se em chama, me estudando, se alimentando do meu pavor. Eu gritava por dentro, mas por fora nenhum som saía. Os anos que se seguiram não foram uma cura. Fui aceitando as coisas aos poucos, bem devagar. O terror barulhento das noites foi dando lugar a um medo silencioso que morava em mim o tempo todo. Meu corpo nunca mais foi o mesmo. Primeiro veio a dificuldade para andar. Depois, por um bom tempo, precisei de uma cadeira de rodas para sair do quarto. Ver meus irmãos correndo lá fora, enquanto eu dependia de ajuda para tomar um copo d'água, era uma tortura silenciosa. Eu, que antes subia e descia morro com um feixe de lenha nas costas, agora via o mundo da janela. Chorava de raiva, de vergonha. Mais de uma vez eu disse para minha mãe que preferia ter morrido naquela mata a viver daquele jeito. E ela me abraçava. Pedia para eu não ter esses pensamentos, que o importante era eu estar viva. Mas que vida era aquela? Com o tempo, a presença da coisa magra foi se tornando mais rara, mais sutil. A sombra no canto do quarto aparecia cada vez menos, mas eu sabia que ela nunca foi embora de verdade. Ela só se acomodou do lado de dentro, na dor crônica das minhas pernas, na fraqueza que nunca me abandonou. O frio na minha costela continuava lá, a marca que só eu sentia. A vida em volta continuou.
Meus irmãos cresceram e cada um tomou seu rumo. O rapaz que gostava de mim antes de tudo acontecer, o Augusto, nunca desistiu. Por anos ele vinha me visitar, trazia uma flor, sentava ao meu lado e conversava, mesmo quando eu não queria falar. Ele me pediu em casamento umas 3 vezes. Eu sempre recusava. Como eu podia aceitar ser o fardo de alguém? Mas a paciência dele me venceu. Casei com ele. Não foi um grande romance. Foi mais um acordo. Uma companhia. Saímos do sítio. Ele achou que o ar de outro lugar me faria bem, longe das memórias da mata. Hoje, depois de muita fisioterapia, eu ando com uma banguela. Abandonei a cadeira de rodas, mas nunca abandonei a sensação de que meu corpo é um empréstimo, uma casca estragada. Nós não tivemos filhos. Eu não podia ter. Esse talvez tenha sido o golpe final daquela coisa. Ela não só roubou minha força e minha juventude, mas também a chance de eu gerar uma vida. Às vezes falo com a Cristiane por telefone. Ela se casou com o Milton, tem seus filhos. A voz dela sempre cuidadosa comigo. Uma mistura de amor com uma culpa que nunca vai ter fim. Nós nos amamos, mas entre nós duas existe um silêncio de 7 dias de escuridão. Existe a sombra de um abandono que mudou tudo para sempre. Eu não sei dizer o que era aquilo que me atacou. Uma assombração, um bicho do mato que ninguém conhece, ou algo que foi atraído pela minha solidão e pela magoa que começava a crescer no meu peito. Talvez um pouco de tudo. A única certeza que eu tenho olhando para minha vida hoje é que aquela coisa não me matou. Ela fez pior. Às vezes, do nada, o Augusto comenta do canto gelado perto da janela do nosso quarto, um lugar onde o ar parece que nunca esquenta. Ele ri, diz que há alguma fresta, mas eu sei o que é. Ela me deixou viva para que eu sentisse todos os dias o peso da vida que ela roubou de mim. Ei, pessoal, obrigado por ouvir.